Doutor Arnaldo Barros, eu queria que o senhor primeiro falasse para mim como é que foi essa entrada sua no futebol, né? Sair do mundo jurídico, sair não, mas poder acoplar uma coisa com a outra, o mundo jurídico e o mundo do futebol na sua vida. Primeiro, o que me moveu e me move até hoje é o extremo amor que eu tenho pelo esporte. Isso eu herdei, é de família, não é? Meu pai, meu avô, meus filhos, minha mãe, todos nós somos de rubro-negros, embora eu tenha um irmão tricolor e outro alvirrubro, mas a linhagem maior é de rubro-negros. E eu comecei a convite de Martorelli na gestão de Gustavo do B. Eu entrei como diretor jurídico, já tinha colaborado na gestão de Milton, como advogado, e na de Gustavo entrei como diretor jurídico. E como o jurídico sempre está muito próximo do futebol, tem questões contratuais, tem as defesas no TJD, no STJD, então isso me aproximou mais do futebol. E como tenho uma grande proximidade com Gustavo era o presidente na época, eu acompanhei muito o futebol na gestão de Gustavo. Depois, na gestão de Luciano Bivar, Luciano Martorelli era vice-presidente executivo e Luciano me convidou para ser o vice-presidente jurídico. Mais uma vez, nós tínhamos aí uma dobradinha do jurídico muito próximo ao futebol, até por conta das necessidades, teve questão do título de 87 que a gente precisou defender e por aí vai. E ultimamente, no final da gestão de Milton, ou melhor, de Luciano, foi formado uma força-tarefa, e dessa força-tarefa participamos eu, Gustavo do B, Luciano Monte e Marcos Amaral. Essa força-tarefa foi vencedora e conseguiu levar o esporte de volta à Série A. Veio, então, a gestão de Martorelli, naquela ausência de Luciano, e a força-tarefa continuou durante um determinado tempo, e mais ou menos em maio do ano passado, depois da Copa do Nordeste, depois do Campeonato Pernambucano, nas duas vitoriosas campanhas, capitaneadas na ocasião por Sérgio Cano. Sérgio Cano pediu o afastamento por compromissos profissionais que tinha, e Martorelli, que é meu amigo, meu sócio, né, amigo de mais de 30 anos, nós somos sócios no escritório, Martorelli pediu para que eu assumisse e comandasse o futebol durante o Campeonato Brasileiro do ano passado. Eu não tive como negar a Martorelli, fui para o futebol, né, e nós conseguimos um desempenho razoável no Campeonato Brasileiro do ano passado, apesar de termos passado por maus momentos, né, mas conseguimos no final uma campanha aceitável. Esse ano, com a eleição de Martorelli como presidente, e ele me chamou e eu fui eleito vice-presidente executivo. E na composição das vice-presidências, Martorelli mais uma vez me convocou e pediu para que eu assumisse ou continuasse com o futebol, já que na visão dele, na avaliação, o futebol tinha ido bem o ano passado. E mais porque, conhecendo mais de perto o clube e sabendo do pensamento de Martorelli, nós precisávamos fazer uma gestão que pudesse juntar as necessidades do futebol com as limitações financeiras que nós temos, e sabíamos que íamos enfrentar um ano muito difícil, como está sendo o ano de 2015. E mesmo sabendo da pressão, dos riscos, né, da grande possibilidade de passarmos por dissabores, mais uma vez o amor que eu tenho pelo esporte e a cumplicidade com o presidente Martorelli me levaram a aceitar, e eu estou lá dando a minha colaboração dentro do possível para o futebol do clube.
Falando um pouquinho agora de Série A, a gente sabe que o Sport, infelizmente, não teve um início muito bom de ano, né? Assim, não teve um início, entre aspas, porque não conseguiu os títulos que almejava. Conseguiu um bom desempenho no início do Campeonato Pernambucano, mas acabou sendo eliminado, enfim. E agora vem a Série A por aí. A expectativa da diretoria para essa Série A, qual que é? A gente sabe que vocês têm objetivos traçados. Quais são esses objetivos? Olha, como nós falamos, essa é uma situação interessante. Se você estabelecer ou se você divulgar uma meta, que eu acredito que é o objetivo da sua pergunta, aí se você falar que a sua meta é fazer um bom Campeonato Brasileiro, então você vai receber uma crítica, eu vou receber uma crítica porque me faltou ousadia. Não é? Porque se eu digo que é fazer um bom Campeonato Brasileiro, não pensei grande, o Sport é maior que isso, o Sport tem que ser ousado, tem que perseguir outras metas mais à frente. Se eu disser que a meta, como já disse, é uma vaga na Libertadores, então vão dizer que eu estou estabelecendo uma meta utópica, inatingível, não é que eu estou exigindo demais ou querendo iludir o torcedor. Então primeiro preciso saber que quando se traça uma meta, não se está fazendo promessas. A meta é um horizonte, é feito um orçamento. Você faz um orçamento para orientar a sua gestão. Não quer dizer que você tem um cheque para gastar tudo que está orçado. Isso vai depender das variações, das coisas que vão acontecer, do contexto que vai ser enfrentado. Então, meta é meta. Meta realmente é uma meta ousada. Agora, nós precisamos trabalhar dia a dia, precisamos sempre pensar no próximo jogo. Então, o nosso objetivo hoje é ganhar o próximo jogo. Depois desse jogo, nós pensaremos em ganhar o outro. E, devagarzinho, nós vamos construindo nossa história nesse campeonato. Mas, para isso, nosso planejamento estabelece. Nós dividimos o Campeonato Brasileiro em etapas, e essas etapas têm pontuações que nós esperamos atingir em cada uma delas. Não é? E isso é uma coisa interna, não é uma coisa que o técnico sabe, os jogadores sabem, e nós estamos trabalhando em cima disso. Outra coisa, a gente falou agora do Eduardo Batista, o último longo técnico que o Sport teve foi justamente o pai dele, o Nelsinho, né, que passou um bom tempo aí à frente do Sport. O Eduardo está aí agora, já também passou por dissabores e sabores e continua com a confiança da diretoria. Como é que é essa relação Eduardo de diretoria, para que ele também se sinta confiante de dar o próximo passo, porque ele mesmo já me respondeu, tem que pensar jogo a jogo, e a gente sabe que esse planejamento jogo a jogo, mesmo tendo o planejamento a longo prazo, é uma coisa que você tem estrategicamente, tem que estar com a cabeça boa. E o Eduardo, depois desses dissabores recentes, continua aí, conseguiu um resultado positivo hoje. Como é que é essa relação que vocês instituem para poder, tanto a diretoria manter a cabeça boa e o Eduardo também? Isso é uma colocação interessante, porque nós já fomos acusados, inclusive, de não acompanhar o futebol, de sermos omissos. Como é que pode, se o técnico está falando a mesma linguagem da diretoria, da vice-presidência, então é porque essas pessoas estão se falando, essas pessoas estão no dia a dia, essas pessoas estão em sintonia, não é? Eu quero dizer que nós discutimos, nós debatemos, nós provocamos, não é? Agora, no final, nós falamos a mesma linguagem. Né? Ninguém vai esperar que nós vamos, da diretoria de futebol, da vice-presidente de futebol, críticas externas, não é? Quando, na verdade, essas críticas são e serão feitas internamente. Internamente a gente quebra o pau, a gente discute, a gente debate, mas, a partir dali, decidido o rumo, decidida a estratégia, fixado o planejamento, aí nós falamos a mesma linguagem, toda decisão passa a ser unânime. Isso é uma estratégia, muitos dizem que é para a diretoria preservar o técnico, outros dizem que é o técnico que está preservando a diretoria. Eu digo que o nome disso é sintonia, isso é trabalho em equipe, e nós não acreditamos em nenhum trabalho vitorioso que não seja em equipe. Como a gente faz isso com o Eduardo? Primeiro, respeitando o profissional. Nós entendemos que aquele tempo em que tudo se atribuía ao técnico e o técnico servia de escudo
para a incompetência ou para os erros da diretoria ou para os erros ou a incompetência dos atletas, né? Então qualquer dificuldade tira o técnico e com um passo de mágica tudo se modifica. Nós não concordamos com isso. Nós entendemos que nós temos um técnico comprometido, um rapaz jovem, competente, que entende a realidade do esporte, e quando eu falo entende a realidade do esporte, é entender o sentimento da torcida, a exigência da torcida, a limitação financeira do clube nesse momento, a seriedade que nós queremos de um comandante. Então, é com base nesses princípios de respeito mútuo e de identificação de valores que nós mantemos o técnico, e quando nós erramos, seja a diretoria, seja o técnico, seja os jogadores, não é trocando o técnico que você vai, como um passo de mágica, resolver o problema, não. Nós temos que parar, refletir, vermos onde erramos, termos a humildade de reconhecermos os nossos erros e corrigir. Agora, isso é feito internamente. Não se espere dessa gestão, não é, que nós possamos bater portas, chutar baldes, não é, ameaçar ou criticar publicamente atletas ou técnicos. Isso não é o nosso perfil. Nós trabalhamos silenciosamente dentro do grupo, internamente, temos a crença de que estamos conduzindo o esporte dentro das nossas limitações, de uma forma saudável, na forma que deve ser conduzido, e não alterando o técnico a cada momento de dificuldade que se vai a lugar nenhum, não. Doutor Arnaldo, só para encerrar agora, eu acho que a torcida espera ouvir a palavra contratações. A imprensa também sempre faz o seu trabalho ali tentando sondar. Alguns torcedores, parte da torcida, esperam uma reformulação de elenco. E a diretoria já mostrou que não trabalha dessa forma, que sempre tenta manter uma base. Foi assim que aconteceu de 2014 para 2015. E acredito que o senhor vê dessa forma também, né? Vê que não é trazendo uma carrada de jogadores que vai se resolver, mas vai haver uma mudança, vai se trazer novos jogadores, se há essa avaliação, se sim, pelo menos a posição, se dá para adiantar para a gente alguma coisa. Perfeitamente. Olha, só em 2014 nós trouxemos 2 goleiros, que foram os 2 goleiros, Diego Fernandes e o Luiz Carlos, trouxemos o zagueiro Matheus Ferraz, trouxemos Elber, trouxemos o Matheus Galdesani, trouxemos Samuel, trouxemos Hernânio Brocador. Só aí você conta rapidinho 7 jogadores, se eu não esqueci alguns outros. Só aí você tem 7 jogadores. Nós imaginamos trazer ainda mais 2 atacantes. Não é isso aí. E trouxemos o Samuel Xavier. Já são, com os 2 atacantes, já são 10. 10 é praticamente um time de contratações. Agora, o nosso elenco é reduzido e nós não falamos em reformulação, porque não tem, o campeonato é longo, 38 rodadas, você tem a previsão de possíveis lesões, de afastamento por cartões amarelos, por expulsões. Então, nós não imaginamos reformulações, dispensas, não. Nós imaginamos, a princípio, agora para esse início, trazer mais 2 atacantes que nós esperamos definir nessa próxima semana, o mais tardar. Essa é a nossa pretensão. Não é promessa, é pretensão. Tá? Isso aí é o que nós estamos imaginando conseguir.